Shalom, eu queria falar hoje com vocês também sobre a contagem do Homer, né? Nós temos em Levítico 23 8 encontros solenes do Criador, né? Agendamentos, é tipo assim, nosso Deus e Pai, Ele marcou 8 ocasiões, uma é num ciclo semanal regular, que é o Shabá, e as outras 7 são ciclos anuais, começando pela Páscoa, né? Pães asmos, primícias, que é Bicurim. Depois nós temos Pentecostes, que é Shavuot, a festa das semanas. Essas são os quatro agendamentos solenes da primavera que nós estamos vivendo nesses dias, né? Nós estamos na contagem do Homer, entre as primícias e o Pentecostes, Shavuot. E a gente precisa entender que tudo o que o nosso Pai nos dá é profético, Ele nos chama à obediência e é assim que Ele nos quer tornar separados. Sede santos, porque eu sou santo. Sede separados, porque eu sou separado. Ele não é comum, Ele não está nos dia da mãe, dia do namorado, dia do avô, dia da avó, dia do professor, dias comuns, festas pagãs ou mundanas comuns, só que é um sintoma da guerra espiritual que as escrituras nos dizem que haveria, essa que inclusive o mundo que professa crer no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, né? Praticamente todo o cristianismo não celebra uma única dessas 8 festas ou agendamentos, porque nem todas são festas. Nós temos 3 festas de colheita, que eram quando Yeshua cumpriu, né? E o Criador mandava comparecer a Jerusalém e ofertar em gratidão, né? As primícias dessas colheitas, né? Então era justamente no início do ano, né? Na Páscoa, né? O mês de Abib, você contava o ano com essa primeira colheita, quando começava a colheita, e as primícias, né, quando se ofertava para poder começar a comer, né, que é Bicurim, que está aqui estabelecido em Levítico 23, a partir do verso 9, se vocês puderem ler, é sempre bom, importante ler e conhecer e se familiarizar e estudar. E nós estamos caminhando para Shavuot, que é a festa das semanas. Por que semanas? Porque nós precisamos contar a partir do dia de primícias 7 semanas, que 7 vezes 7, 49 dias. E aí no dia seguinte, né, é o dia 50, porque 50 fala de jubileu, de libertação, de restauração, né, o ano dessa liberação, né, que Yeshua inclusive lê sobre ele no profeta Isaías, né, o ano aceitável de Yahuwah. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa contagem do Homer. O Homer é uma medida de grão, né, como se fosse um molho, uma quantidade do feixe do grão. Dizem que seria equivalente a uns 2 quilos, algo assim. Mas, na verdade, a referência melhor que nós temos do Homer é na saída do Egito, enquanto eles caminhavam no deserto. Após a saída do Egito, o maná era cada um colhia o Homer. O Homer era a quantidade de maná que cada um precisava para si no Shabá. Era um Homer. Então, esse Homer, de certa forma, não de certa forma, esse Homer é um memorial do maná no deserto. E o que foi o maná no deserto? O maná no deserto era para que
o homem recém-saído da escravidão aprendesse a depender do Criador para o seu sustento. E é isso que está expresso quando a gente lê lá em Deuteronômio 8:3, que Yeshua, ele cita na tentação, quando ele é provado por Satã no deserto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então esse maná é essa junção, algo que vem do céu para nos sustentar. E o nosso maná é a Torá de Deus, de Gênesis a Apocalipse, a escritura inteira. E essa contagem do Homer é uma contagem para cima, como se fosse um ascender, como também sempre que se vai a Jerusalém, sempre se sobe a Jerusalém, é um lugar elevado, é uma elevação espiritual. E a contagem para cima é bem diferente da mentalidade da contagem regressiva, que a regressiva você pode dizer assim: faltam tantos dias para o aniversário de alguém que eu gosto, por exemplo. Faltam tantos dias, tantos dias. É uma contagem regressiva, né? Menos um, menos um, menos um. Mas a contagem do Homer não é menos um. A contagem do Homer é mais um, mais um, mais um. É como algo que você está conquistando. Poxa, mais um dia em que eu consigo vencer algo que me era difícil. Olha, eu estou mais um dia liberto disso. Mais um dia. É algo que você conta para cima e não subtraindo, né? O Homer é isso. E Bicurim, que é essa primícia, festa, que não é festa, na verdade é apenas quando o sacerdote, feita essa primeira colheita, a primeira colheita da cevada na primavera, era entregue ao sacerdote e ele movia o molho perante o Criador nas 4 direções, né? Norte, sul, leste, oeste, e ele movia o molho em gratidão, reconhecendo que isto veio do Criador para as nossas vidas, e somente após o sacerdote mover o molho dessa oferta, é que se podia começar a comer o grão da colheita, né? Então era a marca disso. E quando é que as primícias? Nós sabemos que Yeshua, ele foi crucificado no 14º dia do mês de Abib, que é o primeiro mês do ano, de acordo com Êxodo 12, né? Como cordeiro pascal. E ele foi enterrado em pães asmos, né? na véspera, como esse pão sem fermento, né? E ele ressuscitou nas primícias, em Bicurim, como as primícias, né, dos que dormem, o primeiro, né, a ressuscitar dos mortos, né? Deus o ressuscitou. Então, ele é essas primícias e oficia como um sumo sacerdote lá no tabernáculo que há no céu, como explica Paulo, né, nas suas epístolas e nos seus ensinos. E Bicurim, ele não é fixo. Por quê? Porque as primícias, Bicurim, ele diz assim: no dia seguinte ao Shabá, é esse dia de primícias. E o que ocorre? O pães asmos tem 2 Shabás, um no 7º dia e um no último dia, né? Um no primeiro dia, no 15º dia, perdão, e um no 21º dia, né? São 7 dias de pães asmos, um no primeiro dia é um Shabá e um no último dia, no 7º dia de pães asmos, é um Shabá. É um que eles dizem um alto sábado, né? É um sabaton. Por quê? Porque não importa o dia da semana em que caia, ele é um descanso solene, é um Shabá. Então, no ano que Yeshua morreu, esse Shabá de pães asmos ocorreu no pôr do sol de o que seria para a gente numa quarta-feira, ou seja, numa quinta-feira. E aí nós temos 3 dias e 3 noites para a ressurreição, após o pôr do sol de sábado, já para clareando o dia, que é quando Maria Madalena vai ao sepulcro e encontra o sepulcro vazio.
e vê que Yeshua tinha ressuscitado, tendo ficado 3 dias e 3 noites no interior do peixe, morto, como o sinal de Jonas que ele disse que cumpriria, e ele ressuscita nas primícias, que é no primeiro dia da semana, como nos é dito expressamente, que é o dia seguinte ao Shabá semanal. O dia seguinte ao Shabá semanal é sempre um domingo. Agora, o Shabá semanal dentro da semana de Pães Asmos, ele é móvel. No ano da ressurreição de Yeshua, foi 3 dias depois. Mas pode ser, por exemplo, se fosse esse ano, né, o 14º dia foi de terça para quarta. Pães Asmos de quarta para quinta. Então, um dia antes. Então, se fosse esse ano, naquele ano foi no 17º dia do mês, no calendário bíblico. Mas se fosse esse ano, seria no 18º dia do mês no calendário bíblico. E esses parecem ser detalhes, mas são importantes. Por quê? Porque se isso aqui é sombra profética de coisas que não só já se cumpriram, mas ainda vão voltar a se cumprir, é bom que não erremos. E eu preciso avisar vocês que o judaísmo, ele erra. Por quê? Como ele não recebe o Messias, ele conta primícias, bicurim, no dia seguinte ao Shabá de Pães Asmos, ao primeiro Shabá de Pães Asmos. Então, para o judaísmo, bicurim é sempre no 16º dia, porque Pães Asmos, o Shabá é no 15º dia do mês. Então, bicurim, para eles, para o judaísmo, é sempre no 16º dia. E uma grande parte daqueles que professam o Messias, mas seguem os calendários do judaísmo, erram, no meu entender. Por quê? Porque se temos uma vantagem, digamos assim, é que é o Messias quem dá a correta interpretação de tudo aquilo que está escrito, de tudo que nós estudamos. Então, se o Messias ressuscitou no primeiro dia da semana e foi após o Shabá semanal, isso nos diz com bastante segurança e certeza que esse Shabá que fala aqui nas Escrituras, o dia seguinte ao Shabá, e não está dizendo que é um Shabá sabaton, é o Shabá semanal dentro da semana de Pães Asmos, né? E isso não é uma coisa de só menos importância. Por quê? Porque são coisas que nós precisamos estar, então, contando e sabendo os dias que chegam. E eu digo para vocês, que Deus, ele não fez nada que você precise de pós-doutorado para entender. Por exemplo, o mês de Deus é de acordo com a lua, né? O calendário. E quando é que é o 15º dia? Quando a lua está cheia. Essa é o 15º dia. E nós temos que Pães Asmos é na lua cheia, no 15º dia. Qual é outra encontro solene, festividade que é no 15º dia? Tabernáculos, o primeiro dia de tabernáculos, 15º dia, lua cheia. Então, quando começa a primavera, né, quando você tem o início da colheita, a primeira lua nova, a primícia da colheita, a lua cheia, Pães Asmos, né? E você conta 14 dias, o 15º dia é sempre lua cheia, 14º dia, o dia anterior. Enfim, não é uma coisa que você precise de um guru para te dizer quando que é o 15º dia. Basta você ter um contato com aquilo que Deus colocou. Aliás, em Gênesis é dito que ele nos deu o sol, a lua e as estrelas para as moedim, para os encontros solenes, porque moedim, e é a palavra que é usada lá em Gênesis, né? Ele deu para sinais e para as estações, ou moedim. Na verdade, não são simplesmente estações do ano, são para os encontros e agendamentos solenes, para que ninguém precise de que, não, tem que discernir, tem que ver, liga para Jerusalém, nada disso. Você vai lá fora e a lua é uma só no mundo inteiro, né? É a mesma lua, né? Então, nós podemos saber sim, e devemos saber, né? Que Deus, ele faz as coisas sem confusão.
elas não são fáceis muitas vezes, mas elas são simples, porque não precisa de um cálculo complexo, né? Não são fáceis no sentido de que nós precisamos aprender, que alguém nos mostre, para que a gente treine os olhos e os ouvidos e comece a enxergar por nós mesmos. Mas uma vez que nós aprendemos, elas são simples, né? Não é nada, como se diz, né? Ciência aeroespacial, né? Rocket science, não é ciência aeroespacial, tá? Então eu queria falar para vocês sobre isso, que nós estamos hoje no 25º dia da contagem do Homer. Essa contagem, a cada dia você acrescenta mais um dia até o dia 50, que é o Pentecoste. O Pentecoste, ele celebra a entrega da Torá no Sinai. O primeiro Pentecoste, línguas de fogo, foi aos pés do Monte Sinai, quando Moisés desce com traz, né, em Êxodo 19, né, o contrato da aliança, e a voz do céu fala, e o monte fumega, e há línguas de fogo, e isso era um contrato de casamento que eles quebram e adulteram com bezerro de ouro, né? E é isso que prefigura um casamento, né? E a entrega da Torá, a mesma Torá, conforme Ezequiel 36, 26 profetiza, Jeremias 31 a 33 profetiza, é a mesma Torá, mas no coração, é a circuncisão do coração. Então, essa contagem do Homer é para que recebamos esse selo da Ruach, selando o quê? A lei de Deus perfeita em nossos corações, dando visão, entendimento, sabedoria, né? Então, e durante essa contagem do Homer, o que nós fazemos? Nós contamos lendo textos bíblicos, né? Eu estou lendo o Salmo 119 e escolhemos aqui na minha família lê-lo 2 vezes. Então, nós temos 22 estrofes, né? Vezes 2, 44. Depois passaremos para o Salmo 1, para o Salmo 67. Nós leremos outros salmos enquanto contamos o Homer, e nós fazemos uma oração que é como se fosse uma oração tipo israelita, né? Que repete, né? Bendito és tu, Yahua, Rei do Universo, que nos ordenaste a contagem do Homer, né? Como um mandamento. E hoje é o dia 25º dessa contagem do Homer, né? Que que é um símbolo do sustento e da provisão dele para nós, um teste da nossa obediência, porque é um convite, não é uma imposição. Então nós respondemos a esse convite em obediência e fazemos essa contagem do Homer, e é a mudança de uma mentalidade escrava ao Egito, né? Porque tudo que quer te escravizar, não raro, vem como uma oferta de algo fácil e gratuito. Veja alguém que vende droga. A primeira porção nunca é paga, é sempre grátis. Não, prova aí. Uma vez que você esteja escravizado, tudo vai ser tirado de você. E essa é a mentalidade da escravidão, de alguém que é seduzido por uma coisa que é inconveniente, que é pecado, que faz mal, que separa de Deus, que não é a árvore da vida, e seduzido cai e depois não consegue sair e repete aquele ciclo que gera morte, que gera destruição, que gera tanto mal, né? E às vezes só se dá conta disso tardiamente. Então, essa obediência é para a liberdade, né? Porque conhecereis a verdade, que é a palavra de Deus, e a verdade nos liberta, tem nos libertado e nos libertará até o final, porque podemos escolher obedecer. Eu posso escolher estar separada no Shabá. Nada me obriga a fazer o que todo mundo faz. Ao contrário, eu quero, se meu
meu Rei, meu Deus, meu Pai, Ele é separado. 6 dias são comuns, eu posso fazer o que eu quero. Devo até trabalhar, devo ter todas as minhas funções. No 7º dia, Ele diz assim, se separa. Esse dia não é um dia comum, esse dia não é teu propriamente. Esse dia vem estar comigo. É isso que eu quero. E eu sou livre para escolher. E nada no mundo vai me escravizar para que eu não consiga estar. E essa é a mentalidade que nós devemos ter e exercitar. E assim eu me despeço, dizendo Shalom.